O que é, de fato, o gênero neutro? A proposta de neutralização da linguagem que existe hoje, que está em voga nos últimos dias, é uma tentativa de eliminar o que nós entendemos como concordância ou flexão de gênero de algumas palavras dentro da nossa língua. Entendamos. A questão mais grave aqui repousa sobre palavras que as pessoas acreditam que sejam palavras masculinas e palavras femininas. A neutralização seria dada em razão de que existe uma parcela da sociedade que não se identifica com um gênero biopsicossocial de natureza binária, ou seja, não se identificaria como masculino ou feminino. Seria uma espécie de flutuação de gênero nesse caso. E essa proposta caminhou para uma tentativa de empregar isso dentro da estrutura da língua portuguesa. Basicamente, essa foi a ideia. Mas isso surgiu porque existe uma discussão anterior a essa noção de neutralização de gênero, que era a discussão de que a língua portuguesa era uma língua supostamente machista, por causa da utilização de O, né, em algumas construções. Então foi daí que surgiu essa discussão e o problema se desdobrou dessa forma. É justamente isso que eu ia perguntar ao senhor. Se o fato do masculino ser usado para o genérico, por exemplo, todos, né? Se isso faz com que a língua portuguesa seja machista ou patriarcal. Na verdade, toda vez que eu escuto alguém falar que a língua é machista, eu lembro de exemplos, por exemplo, como vítima. A vítima. A vítima também posso me referir a um homem. A testemunha eu também posso me referir a um homem. E é uma palavra feminina. Então, só esses exemplos já, para mim, já refuta essa máxima de que a língua é machista. Mas o senhor pode explicar melhor. Claro. Monique, veja bem. Então, nós estamos falando aí de um caso em que a língua refletiria uma tradição patriarcal, certo? Mas para que isso acontecesse, eu teria que ter isso em todas as palavras da língua. Ou isso deveria ser uma tônica da linguagem, certo? Vamos explicar uma coisa bem importante, que talvez isso ainda não esteja sendo ensinado na escola, mas deveria. Existe uma diferença entre gênero gramatical, que tem a ver com as palavras, certo? Por exemplo, caneta. Caneta é uma palavra que está empregada no gênero gramatical feminino. Não quer dizer que a caneta seja uma menina, certo? Uhum. É isso. E você tem o gênero biopsicossocial, que é aquele formado com base em características biológicas, psicológicas e conjunturais em relação à sociedade, certo? A formação social. Pois bem, então aqui nós estamos falando de dois tipos distintos de gênero. Esses não são a mesma coisa, são gêneros diferentes. Então, quando nós estamos dentro de uma sala, por exemplo, e eu falo assim, boa tarde a todos, certo? Por que esse todos se refere a todas as pessoas? E por que eu posso dizer que essa não é uma construção machista? Porque este O que está aí em todos é uma marcação de ausência de gênero. Para a língua portuguesa, curiosamente, o masculino não indica uma flexão da palavra para o masculino. E indica que ele não foi flexionado, portanto, ele representa uma forma neutra, ou seja, genérica. Só que isso não acontece apenas com o masculino. Quer ver um exemplo? Você é jornalista. Se você estiver em uma convenção de jornalistas e o palestrante aparecer e disser, boa tarde, jornalistas. Você concorda comigo que você e seus colegas homens vão conseguir se reconhecer nessa categoria? Sim. É claro.
Porque nós Sim. estamos falando da palavra e não da pessoa. Eu digo, você é uma jornalista. O meu amigo é um jornalista, mas a palavra jornalista não está aí com uma marcação que indicaria o gênero da pessoa. Nós estamos falando do gênero da palavra. Isso, Monique, deveria ser ensinado na escola. E quando nós Uhum. falamos sobre isso, nós estamos falando de gramática. Quando nós não ensinamos mais isso, quando as pessoas passam 11 anos na escola para sequer saberem o que é uma vogal temática, uma desinência flexional, nós teremos o problema de pessoas querendo reinventar a roda. Ou seja, elas querem ressignificar noções que já são noções cristalizadas da língua. Não Uhum. foi um homem que disse, olha, vem aqui e a partir de agora o masculino é preponderante. Isso não existe. Não é masculino preponderante, não é masculino superior. Significa que, na evolução da língua portuguesa, com base no latim, no grego, nas incursões árabes, no idioma do banto que nós tivemos na matriz africana, na própria incursão francesa que nós tivemos no século XIX, toda essa formação fez a nossa língua colar o que se chama de masculino, gênero gramatical, por favor, na forma neutra. Então, o masculino já é a linguagem neutra. Tanto que se eu disser para você, aluno precisa estudar, o que você entende a partir dessa frase? Que é apenas o menino que deve estudar? Não. Não, que Até são porque todos você os não colocou o alunos. artigo antes, né? Determinando. Exato, exatamente. Então eu digo aluno, aluno precisa estudar. Isso é uma construção genérica. Essa é a construção perfeita de neutralização. Essa é a construção perfeita. Pablo, mas então não seria melhor utilizarmos alune, porque o e indica que não é masculino nem feminino? Isso não tem sentido, porque a palavra leite termina com a letra E, e ela é uma palavra masculina. Assim como libido e tribo terminam com O, e são palavras femininas. Percebe? Então, essa tentativa de convulsão social, ela só foi adiante por dois fatores, a meu ver. Em primeiro lugar, o desconhecimento gramatical, que isso é evidente na sociedade brasileira, porque vamos pegar ali, de 1970, existe um movimento para não se valorizar mais o ensino da gramática. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é as pessoas sem conhecimento gramatical são facilmente cooptadas por aquilo que a gente chama de ilusão da narrativa. Eu conto uma história e falo, olha, tá vendo? Se houver um homem e uma mulher numa sala, eu tenho que dizer boa tarde a todos. Por quê? Porque o português é machista. Aí a pessoa que não tem conhecimento gramatical diz, nossa, faz sentido. Fazer sentido não significa que está certo. Então, Uhum. nós temos aí o problema em si, né? A tentativa de reinventar a roda pelo desconhecimento gramatical.